Bom dia, moçada. Estamos aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Bom dia, Jorge. Circuito das Águas aqui, hein? Bom dia. Vamos que vamos, a chapa vai ser quente, aqui não tem reta. Ou você tá subindo ou você tá descendo. E vamos que vamos, são 6 horas da manhã. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, vocês já viram as imagens no início, né? Nós vamos estar tratando da prova Grand-Père. A prova Grand-Père ocorreu no dia 16 de junho desse ano, de 2019. Ela teve sua largada e sua chegada na cidade de São Lourenço. O trajeto contemplou o que foi chamado Circuito das Águas, né? Passamos pela cidade de São Lourenço, pela cidade de Pozo Alto, pela cidade de Caxambu. Todas essas estradas no estado de Minas Gerais. Tem um aspecto diferente nesse vídeo em relação aos demais que nós já postamos. Nesse vídeo nós utilizamos uma GoPro fixa na bike. Isso decorrente de que a prova colocou limites ou tempos que você tinha que atingir para continuar dentro do pedal, senão seria cortado. Isso porque a coordenação, né, da prova conseguiu a liberação de 2 grandes rodovias, tanto são as BRs, né, junto com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, evidentemente com o pessoal das cidades concordando, né, com o fechamento temporário. Então nós tivemos esse pedal exclusivo para ciclistas, nenhum risco, nenhum carro passando, a não ser as motocicletas de apoio e os carros da própria coordenação. E é por isso que nós vamos ter imagens somente com a GoPro fixada na bike. A GoPro que nós normalmente utilizamos na mão, que nós mostramos tanto paisagem como os ciclistas de lado e de frente, não vão estar presentes nesse vídeo. Bom, e antes de mais nada vale registrar que em 2020 nós estaremos de novo nessa prova. A coordenação foi impecável, as estradas excelentes e principalmente o apoio das pessoas, né? Ao longo do trajeto nós tivemos muito contato com as pessoas, tanto o pessoal de apoio da organização como os moradores que ficam vizinhos a essas estradas. E adoramos. Então o ano que vem estaremos de volta, porque entendemos que esse desafio merece ser revisitado. E vamos que vamos! São Lourenço é uma cidade, é uma estância turística muito conhecida pela sua água mineral. Além disso, os visitantes são muito bem recebidos. Existem alguns pontos que você pode visitar que são muito interessantes. Um deles é a Basílica de São Lourenço, uma edificação antiga. Ela literalmente fica no centro da cidade, perto do parque, e o seu interior é muito lindo. Outro ponto e muito interessante é o parque. Esse parque tem vários pontos de água mineral e você pode beber gratuitamente, além de outras possibilidades de visita, né? Entre elas o lago, seu pedalinho, seus brinquedos e sempre aquela visão bonita da cidade ao fundo. A cultura ficou preservada em São Lourenço. As charretes estão aí, fazem parte do dia a dia. Os charreteiros levam os turistas a fazerem visitas em pontos específicos da cidade e é normal você encontrar com as charretes enquanto você está andando na região central. Inclusive, no ponto de largada e chegada da prova Grand-Père é onde passam os charreteiros, mas especificamente no dia da corrida eles não fazem nenhuma atividade. Também é bom citar, né, o trenzinho pneumático. Mas a cidade também fez uma preservação muito interessante. Ela preservou a parte de ferrovia, incluindo uma Maria Fumaça totalmente funcional e que faz alguns trajetos levando os visitantes a curtirem, né, esse artefato bem antigo. E não menos legal também é o calçadão, onde você tem vários pontos de alimentação, de hidratação, e aí você pode curtir. A organização do Grand-Père colocou seu quartel-general bem ao lado da entrada do parque da cidade.
A organização ela foi uma surpresa muito positiva para todos os ciclistas, né? Eles tiveram muito zelo conosco antes, durante e depois do pedal. Também ajudaram dentro do possível, né? Por exemplo, os hotéis, eles motivaram os hotéis a fornecerem um café às 5 horas da manhã, quando o hábito é fornecer a partir das 7 horas. Conseguiram fechar as BRs, né? Muito intensas na região de Minas, somente para fazer essa prova. Então, não tinha concorrência com carro e muito menos com caminhão. Fora isso, todo o apoio, né? Eu, por exemplo, tive necessidade de alguns contatos e mantive o WhatsApp. E a resposta era muito proativa. Você acabava de escrever, alguns minutos depois, já tinha um posicionamento da coordenação. Tudo isso motivou a ter um local muito interessante para um eventual retorno que nós vamos fazer em 2020. Com isso, essa prova vai com certeza ampliar a Expo Bike, né? A Expo Bike esse ano ela tinha vários fornecedores, mas provavelmente para o ano que vem deve crescer bastante o número de interessados, visto que o interesse dos ciclistas, devido a essa coordenação impecável, deve ser muito ampliado, né? Tivemos, por exemplo, a Trek levando as suas novidades, as suas bikes para poder serem utilizadas gratuitamente em test drive, né? Então fica aí o registro, pessoal, de uma organização muito séria que levou em conta os interesses dos ciclistas e conseguiu que vários aspectos positivos fossem conquistados nessa prova. Existiu duas opções de trajeto, o médio com 88 km e 1.300 de altimetria e o longo de 120 km e 1.700 metros de altimetria. A grande novidade foi que o ciclista podia optar entre fazer o médio, o longo ou o médio dentro do próprio trajeto. Tivemos a conexão de São Lourenço a Pouso Alto e a Caxambu. As estradas ficaram fechadas para essa prova, só tinha ciclista na estrada. Saída de São Lourenço de forma controlada até uma rotatória, quando então você ia em direção a Pouso Alto na velocidade da forma que melhor lhe conviesse. Retornando de Pouso Alto, onde teve a primeira linha de corte, tinha a subida da montanha, que é o número 3, e aí você podia optar entre continuar para Caxambu, que seria o pedal longo, ou retornar para São Lourenço, seria o pedal médio. Uma vez tomada essa decisão, no final se constatou que quem fez o pedal médio fez 85, quem fez o pedal longo fez 115 km. Aí vocês têm uma visão da altimetria, dá para observar que dificilmente existem planos sem inclinação, ou você está subindo ou você está descendo, isso de forma pequena ou forma maior, né, ou com uma maior inclinação. E aí estão as principais subidas dessa prova. É um trajeto muito desafiador, muito interessante e que vale a pena fazer pelo menos uma vez. Ano que vem estaremos de volta nesse pedal, com certeza. A largada da prova era às 6h30, mas antes das 6 nós fomos nos aproximando do local da raia, conforme solicitação da organização. O objetivo era efetivamente largar às 6h30, isso ocorreu, às 6 horas os portões abriram e nós nos posicionamos nas raias. A largada foi controlada porque existe um trecho de uns 200 metros em paralelepípedo e fora isso tem um trecho que passa na zona urbana, então por isso foi um comboio, foi segurando e quando chegou o primeiro trevo foi liberado o pedal e aí cada um começou a pedalar na sua intensidade, na sua cadência e da forma que melhor lhe interessava. Os trechos, né, tirando essa parte que nós estamos vendo aí, começou um sobe e desce constante. E o interessante ver que ao longo de todo o trajeto, seja na ida como na volta, pessoas que moram perto da rodovia se posicionavam ao lado dela para fazer o apoio. Então era normal você escutar gente gritando, batendo palmas, sempre com uma forma de te incentivar. Outro ponto que merece ser registrado é o papel dos apoiadores distribuídos ao longo da rodovia. Então você não passava ao longo de trechos e tinha alguém sempre do lado te dando orientação, apitando quando existia uma possibilidade de risco, uma curva mais fechada. E dá uma olhada aí do lado esquerdo como tem muita gente torcendo pelo ciclista. Esse pessoal aqui é rápido, hein? Aê!
Esses apitos são os dos apoiadores, né, da organização. Aí nós estávamos perto de Pouso Alto, mas já tinha gente voltando, que é o Tropa de Elite, né? Então durante todo o pedal, o visual era esse, era um visual muito agradável, que não estressava, você não tinha barulho de veículo, né? Eventualmente você passava por algumas vilas, e essas vilas sempre tinham pessoas posicionadas para te apoiar. Então foi muito agradável fazer o pedal. E durante todo o pedal, como sempre ocorre, você vai conversando com as pessoas, né? Então, conversei com gente de Lorena de São Paulo, gente que mora em Minas Gerais, e aí a gente vai trocando ideia, e o tempo vai passando e o pedal vai ficando, deixando de ser extremamente competitivo para ficar extremamente prazeroso. Mas observem que a rodovia está fechada, e nós estamos falando de uma rodovia BR. E em se tratando de BR, o fato de não ter veículo já nos deixa muito mais tranquilos. Agora, subida é subida, né? E descida nem sempre é velocidade total. Você tem que ter muito controle, principalmente em descida, porque tem curva que ela é negativa, então você tem que saber se posicionar. Então o Gramper foi uma experiência de sucesso, na minha opinião, seja ela em termos de desafio, seja ela em termos de organização. A rede hoteleira atendeu muito bem, a cidade nos recebeu de forma muito carinhosa, e foi muito legal ver que o pessoal começou a curtir ciclismo de estrada, principalmente quem mora na zona rural. Olha pessoal, nós temos aqui na nossa reta final mais um competidor se aproximando em alto estilo, cumprindo a prova. Nós vamos agora acompanhar aí uma salva de palmas. E aí é claro que vem a recompensa é o desafio cumprido, e tá aí a medalha Gramper. Chegamos bem. E não podia faltar no final sorteios de brindes, e principalmente uma massa de forma gratuita que você precisa para repor as energias. E é isso aí, pessoal. Agora vamos lá para a prova Gramper 2020.